saindo da visão do colonizador e entrando um pouco para a visão do colonizado agora. Olá, bem-vindo ao canal Nuvens no Café, eu sou a Luma Carneiro. Este canal aqui tem um perfil no Instagram chamado Nuvens no Café e me siga por lá, porque lá vão ter todas as minhas leituras. Aqui eu só trago algumas por questão de tempo mesmo. Hoje a gente vai falar então sobre Mayombe, do Pepe Tela. Não sei se você sabe, eu não sabia. Que o nome do Pepe Tela, na verdade, é Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos. Ele pegou esse Pestana e numa linguagem de uma tribo lá de Angola se chama ou se fala Pepe Tela. Então ele pega esse Pestana e transforma em Pepe Tela. E decide então adotar como nome literário, artístico, enfim. Antes de outra coisa também, eu queria falar que eu li esse livro pelo aplicativo Biblion. De vez em quando eu falo, de vez em quando, quase sempre, eu falo dele por aqui, mas é porque é um aplicativo muito bom, gratuito, da Biblioteca de São Paulo. Todos os e-books que você praticamente puder imaginar estão lá. Então esse era um livro que eu queria ler. E vou explicar por que eu queria ler, na verdade, porque eu acho que também é importante pro meu contexto de sequência de leitura. Bom, recentemente, há uns 2, 3 vídeos atrás, eu gravei uma resenha de Lord Jam, do Joseph Conrad, e lá eu digo que eu tenho noção de que aquele é um relato que o Joseph Conrad faz, mas com a visão do colonizador. Ele tenta ainda ser autocrítico, digamos assim, não só a sua própria pessoa ou só a própria sociedade, mas aos costumes da época, ao período imperialista, mas ele só consegue ser bem-sucedido até um certo ponto, porque ele não consegue exatamente calçar o sapato de quem tá do outro lado. E lá eu digo, lá no final do vídeo, que eu queria em breve ler então um livro que realmente retratasse um ponto de vista diferente, um ponto de vista de quem sofreu, de fato, de quem nasceu, de quem tem outra vivência sobre esse aspecto. E lá eu falo que eu não sabia exatamente qual livro eu queria ainda, daí a pesquisar tudo e tal. Dentro das minhas pesquisas, eu acho que Pepe Tela, eu acho que Mayombe é um livro que realmente antagoniza em certos aspectos, mas eles não são da mesma época, tá? O Joseph Conrad é da virada do século XIX pro XX, e o Pepe Tela com Mayombe passa ali nos anos 70, ok? E essa contradição é tanta entre colonizador e colonizado que ele também estabelece isso já no prefácio, assim. Eu vou ler aqui rapidinho o que ele, enfim, como ele apresenta a história dele, digamos assim, pra gente. E eu só tô esperando carregar aqui. Aos guerrilheiros do Mayombe, que ousaram desafiar os deuses abrindo um caminho na floresta escura, vou contar a história de Ogum, o Prometeu africano. E, bom, eu não sou versada em mitologia, mas acho que Prometeu é uma dessas figuras que chega pra gente assim com uma certa facilidade. Então a gente sabe que ele foi tipo, titã, né, responsável por levar o fogo aos homens, e isso a gente sabe o que avanço a sociedade teve ao conseguir manusear o fogo, digamos assim. Então traz liberdade, mas o próprio Prometheus também, né, vai ser castigado por isso. Então, se eu não me engano, ele fica no topo de uma montanha, acho que é mais ou menos isso, né? Então tem o seu fígado perfurado por uma águia todo dia e restaurado toda noite, é o castigo imposto por Zeus. E aí ele fica nessa coisa, nesse castigo o dia inteiro, o dia inteiro não, uma vida inteira, né? Infinitamente, digamos assim. Então quando ele fala que Ogum é o Prometeu africano, ele tá querendo dizer também que o personagem principal aqui, que eu vou já dizer quem é nessa história, ele é uma espécie de ser, né, de entidade que vai levar também essa liberdade ao povo de Angola. E que também está desafiando Zeus, né, digamos assim. Que no caso aqui seria o próprio Mayombe. Mayombe, esse título, é uma floresta ali que vai, ao mesmo tempo que vai acolhê-los, digamos assim, na luta pela libertação de um país, por outro lado, também impõe condições, impõe limitações para que eles consigam ficar ali naquela floresta. Ao mesmo tempo que ela oferece uma certa quantidade de comida, não é suficiente para que você conte só com aquilo, digamos assim. Então, eles vão desafiar essa floresta, mas eles também vão desafiar os próprios colonizadores, né? No caso aqui Portugal, que na época então Angola era colônia de Portugal. E o que ele está querendo dizer é que essas honras eles também têm, né? Eles também têm a história deles para contar com o próprio personagem, com os próprios personagens deles. Eu não sou também versada em religiões de matizes africanas, mas a gente entende então que Ogum é o deus da guerra. Melhor dizendo, quero só me corrigir aqui porque eu peguei do Google mesmo essa informação. É o orixá da guerra, do trabalho, da tecnologia e da metalurgia. Ele é reverenciado como um guerreiro implacável, um protetor e um provedor de caminhos. Então, quem é, na verdade, o Prometheus dessa história? Outra coisa importante também dizer que essa ideia de pegar o Prometheus e representá-lo e modernizá-lo, digamos assim, não é nova, o Pepe Tela não criou. Eu consigo lembrar de um exemplo aqui que eu li, tá? Que eu li que a citação é mais que direta, que é o Frankenstein da Mary Shelley. Lá, se não me engano, o título, né, é Frankenstein, que não é o nome do monstro, é o nome do médico.
Lá tá Victor, e aí o título é Frankenstein, o Prometeu Moderno. Nessa ideia de que ele também traz vida, ele traz algo que vai aparentemente revolucionar a sociedade humana e leia o livro. Mas vamos lá, eu acho que eu já falei demais e não contei nada da história ainda. Eu quero falar de Prometeu pela milésima vez aqui, mas só pra dizer agora de fato quem é o Prometeu nessa história, que vai ser o movimento pela libertação da Angola. O Pepe Tela participou, mas esse livro não é um relato exatamente, mas pode sim claramente ser baseado nas suas histórias, na sua vivência ali. No início, o que a gente acompanha é uma célula desse movimento que está ali na floresta Mayombe, e eles estão meio que desanimados, digamos assim, estão sem fazer muitas ações, estão meio abandonados também pela liderança local, que fica um pouco mais distante ali, e eles precisam se animar, digamos assim, né? Eles precisam levantar o ânimo, e para isso eles estão... Não é só para levantar o ânimo, né? A dinâmica do grupo exige que eles também tomem locais ali por perto, que eles se espalhem, né, digamos assim. Então eles decidem atacar ali uma base também de operações de exploração portuguesa, mas que a base é portuguesa, mas quem está trabalhando ali não é. Quem está trabalhando ali é da própria sociedade, são as próprias pessoas angolanas. Mas o que é que eles decidem fazer? Então eles decidem ir lá, atacar esse local, destruir o que puder ser destruído em termos de maquinário, mas de resgatar, na verdade, de sequestrar mesmo as pessoas, para que elas possam ser educadas, para que elas possam receber a mensagem ali que eles têm de libertação, de independência de Portugal, digamos assim. Isso até vai dar certo, assim, mais pro final do livro a gente vai ver que tem uma sementezinha que vai germinar de todo aquele discurso que eles vão fazer ali, mas não só pelo discurso, acho que tem muito da ação também, que demonstra os valores éticos que muitos dali têm. Não todos, mas muitos. Então, eles depois libertam esse povo e falam assim, olha... vamos pregar ali uma fake news que a gente foi pro Congo, tá? Pra eles não esperarem mais a gente, mas a gente volta pra atacar. E eles voltam pra atacar, fazem um ataque surpresa e tudo e tal. Mas ainda assim, muito precisa ser feito e eles precisam ser cuidados, digamos assim, de novo. Eles estão meio que abandonados por ali. O que a gente vai conhecendo nessa primeira parte da história são as pessoas, mas não os seus nomes. O que a gente vai ter são pseudônimos, apelidos, enfim... E também cargos, funções, né? Então a gente vai ter o Sem Medo, que é o apelido dele, mas a função dele ali é ser o comandante daquela célula. A gente vai ter o Teoria, que é o apelido, mas a função dele ali é ser o professor. E vários assim. Então a gente começa achando que o Teoria vai ser o protagonista, e nem é, mas ele vai ter cada um deles, ou a maioria deles, vai ter um momento onde eles vão tomar esse papel de narrador e contar um pouco da sua vivência. Então, por exemplo, o Teoria ele tem um complexo, porque ele é filho de pai português e mãe angolana. Então ele se sente meio aquela coisa do café com leite, quando eu era criança eu queria ser branco, e agora, tipo, eu não sou branco nem preto. Então quando eu era criança eu queria ser branco pra ficar melhor com os brancos, mas agora que eu tô aqui na luta pelos pretos eu queria ser mais preto pra me enturmar melhor. É um complexo que só ele tem com ele mesmo ali. A urgência de tanta coisa ali é tanta que ninguém para muito para pensar no que o Teoria está pensando sobre a cor da pele dele, mas é algo que pode até não ser tão relevante assim no contexto geral naquela base, mas a gente entende que na vida do Teoria foi. Quando um outro personagem toma a voz para falar, digamos assim, para contar um pouco da sua história, é rápido, são trechos assim, ele vai falar então sobre como essa luta, essa ideia de liberdade já vem de antes, já vem de outras gerações. Ele fala de como ele viu o pai dele morrer, e aí ele conta assim em 3 linhas, e você que lide com isso, do quão cru é isso. E, inclusive, isso é até um contraponto, por exemplo, ao próprio Lord Jim, do Joseph Conrad, de novo, né? Eu quero só trazer alguns contrapontos aqui, por exemplo, o Joseph Conrad, com aquela escrita elegante, ele traz um pouco da escrita europeia mesmo da coisa, sabe? É bonito, é lindo, assim, você pega alguns trechos e você fica assim, meu Deus, que conexão linda de palavras. E dá tempo ao tempo, as coisas são mais calmas e tudo e tal. Não só sobre o próprio Lord Jim, mas se você já leu O Coração das Trevas, ou se você já leu alguns outros relatos do Joseph Conrad, você sabe mais ou menos do que eu tô falando, ao menos. Enquanto aqui, você vai ter realmente, assim, uma coisa mais crua, sabe? Uma coisa que, assim, parece que a pessoa não revisou direito, mas não porque, não deu tempo de florear isso aqui, não. É porque eu não quero florear pra você, não dá pra florear. Não ficaria crível, na verdade, se eu floreasse isso daqui. Então, é uma escrita mais voltada para ação, realmente, apesar de ter alguns momentos de reflexão, mas com certeza é uma escrita mais voltada para ação. É uma escrita em alguns momentos mais raivosa também.
E a gente vai entendendo que essa unidade não existe. É muito comum a gente ver, quer dizer, dentro do pouco que eu li, tá? Da visão do colonizado e escritas do colonizador, na verdade. Existe uma unidade maior entre os personagens ali. E aqui não exatamente. Pelo contrário, aqui a gente vai ter a ideia de que, apesar de eles quererem libertar Angola, vão existir várias tribos ali tentando se unir, tentando se entender, e vai acontecer o movimento, o evento, na verdade, chamado tribalismo, que é quando acontecem essas diferenças naturais em uma convivência forçada, digamos assim. Então tem um momento que tem um lá que não tem tribo e vai ficar para trás. Então quem é que volta para saber se ele tá vivo, se ele morreu, sei lá, se ele morreu tem que dar baixa, essas coisas todas. Então aparentemente ninguém quer ir, sabe? Mas caso fosse da minha tribo, com certeza eu iria. Tem outra tribo lá que a fama dessa tribo é ter pessoas não confiáveis. Então acontece uma coisinha aqui. Quem a maioria acha que foi que fez aquilo dali? É o membro que tá ali naquela célula, daquela base, daquele movimento que pertence àquela tribo. Então a gente vai percebendo que existe uma ideia geral de libertar o país, de melhorar a sociedade, de levar o país adiante, mas na lupa da lupa, digamos assim, existem muitas diferenças, e essas diferenças elas teriam que ser resolvidas a longo prazo, porque ali não há muito o que fazer, né? A gente sabe que na hora do aperto mesmo, ok, eu te cubro e tu me cobres, mas quando a poeira baixa um pouco, essas diferenças realmente começam a aparecer, ou sempre estão aparecendo, na verdade. E esse pensamento de tribalismo que eles vão tendo é um pensamento que vai crescendo, é uma conversa que eles têm rapidinho ali, mas que termina dizendo que então que a própria urbanização é um aparelho que pode disseminar essa ideia de tribalismo, porque você coloca muita gente vivendo junto de lugares diferentes, de tribos diferentes, mas com os ideais meio parecidos ou necessidades muito próximos, e essa ideia vai crescendo no discurso até que ele chega à conclusão, então, de que a Europa também não deixa de ser uma grande tribo, né? Mas é bacana também porque o Sem Medo, o comandante, ele é uma pessoa que consegue se filtrar mais. Ele é mais velho do que todo mundo ali, se eu não me engano. Então ele é mais vivido, mais maduro, entende que algumas coisas são questões de idade, de inexperiência mesmo. Então, mas é muito bonito o momento em que, ao menos eu acho bonito, né? Que ele chega ali pra conversar com o Sem Medo, e o Sem Medo não, o Sem Medo é o comandante. Que ele chega pra conversar com o Teoria, que é o professor, e o Teoria, ele é meio reticente, assim, sabe? Ele sabe que ele tem que ir porque ele tá ali na luta e ele quer se provar e ele quer mostrar pros outros que ele consegue, mesmo estando com medo, mesmo que ele não queira passar esse medo. Mas, obviamente, que o Sem Medo percebe toda essa movimentação interna dele. E aí ele conversa bem, ele dá umas entradas aqui e ali, e de repente ele pergunta assim pro Teoria: mas você sempre teve medo? E aí, eu acho que o Teoria meio pega desprevenido, mas ele também não tenta fugir muito dessa questão, não. E a conversa que se desenrola dali é muito bonita. É muito bonita, não de novo, escrita delicada, mas de verdade sendo colocadas ali mesmo. Uma outra questão que é dialogada ali é o fato de que eles estão num movimento muito inicial ainda, que é o de libertação, que é o de revolta, que é o de luta armada, mas é preciso pensar no que vem depois. E aí tem alguns membros ali que não querem muito pensar nisso, sabe? Eles só querem lutar, eles só querem entrar ali e realmente entrar em confronto, digamos assim. E, de novo, Sem Medo, ele vai colocar isso na cabeça das pessoas, no sentido de que, olha, preciso estudar, porque o que é que vem depois disso daqui, sabe? O que é que vem depois de que a gente entra, que a gente luta, que a gente ganha território, que a gente estabelece um governo, o que é que vem depois? Pode vir um golpe de Estado se ninguém se prepara para assumir essas funções. E eu lembro muito... Não é exatamente a mesma coisa, acho que o contexto é bem diferente, não é uma luta pela independência do país, no sentido... é nesse sentido, mas por exemplo a Primavera Árabe, que foi acho que em 2011, se eu não me engano, por aí, né, a gente teve vários países ali sendo libertos, ou se libertando, na verdade, de regimes autoritários, e a gente pensava assim, então o mundo raiou a luz, raiou o século da razão, chegou finalmente nesses países. Mas a gente viu, depois que o desenrolar, na verdade, tem alguns países que retrocederam, outros estagnaram, um ou outro avançou, de fato, numa coisa talvez mais democrática. Então, o Sem Medo tenta colocar isso, mas alguns realmente só querem estar, de novo, nessa fase inicial da luta. O próprio Sem Medo, ele não se vê muito numa Angola livre, sabe? Ele se sente meio fora do lugar. Ele acha que quando essa primeira fase tiver passado, ele gostaria de estar numa outra frente, abrindo outros caminhos, de fato, como Ogum. Bom, mas de novo, isso tudo é conversa e eles estão precisando de comida, eles estão precisando de vários suprimentos. Então, o comissário, que acho que é o segundo em comando, se não me engano, ele vai ali para uma cidade local e lá quando ele chega, o discurso é um e as ações são outras, né? O discurso tá faltando dinheiro, eu sei que tá apertado, a gente tá tentando levantar o máximo que a gente consegue para enviar tudo e tal. Esse é o discurso.
Porque a ação é jantares, caronas, carro pra cima e pra baixo. Então, tipo, peraí, tem alguma coisa aqui que não tá batendo. Então, ele tenta a todo custo fazer o povo ele acordar, não consegue. Ele consegue o mínimo do mínimo do mínimo pra levar ele pra base. Tipo, no outro dia eles já vão precisar voltar ali, provavelmente. Então, na verdade, ele pode até ficar ali na cidade, porque ele não tem muito o que entregar pra base, digamos assim. Quando ele chega na base, pelo senso de obrigação, ele podia ficar na cidade, até porque ele tem uma mulher na cidade, mas ele tem senso de obrigação, né? Então, quando ele chega lá, o povo até zoa um pouco dele, no sentido de, por que tu vieste? Tu podia só ficar lá, já que não tem nada pra fazer mesmo. Mas teve um que ficou, na verdade, né? Da comitiva que foi um que ficou, mas ele ficou porque ele foi meio que comprado pra ficar, sabe? Então, isso também é meio desestimulante, digamos assim. Então, na verdade, quando eles estão ali, tentando ainda resolver essa questão de que eles vão precisar voltar pra cidade, algumas fofocas chegam de que a esposa, não é a esposa, a mulher, porque eles não são casados, a mulher do comissário traiu ele com o André, que é o líder local corrupto. Então, esse escândalo cai como uma bomba mesmo, mas o comissário vai dar raiva ao perdão, digamos assim, ele quer conversar com a mulher, e ele quer fazer ela aceitar ele de volta, né? Porque ele quer voltar e ela que não quer mais, ela que não acha que não tem mais nada a ver, apesar de ter um sentimento ali, ela acha que não tem como crescer, digamos assim. E o comissário, então, que é grande amigo do comandante, pede pra ele ir lá conversar com ela. Só que ele vai, e o comissário acha que ele vai lá pra convencer ela que ela tem que aceitar o comissário de volta. Só que ele não quer isso, ele só quer saber se há terreno para que haja uma reconciliação. Mas ele não quer fazer a cabeça dela, digamos assim. E quando ele volta, né, a conversar com o comissário, ele fala, olha, eu conversei desse jeito com ela. O comissário fica pé da vida com ele, porque como assim, tu és meu amigo, então tem que forçar ela a voltar pra mim. Isso ele não contou, que na verdade ele passou algumas noites com ela, tá? Mas enfim, papo pra outro vídeo. E aí o comissário se sente traído. E olha que ele não sabe que de fato ele foi traído. Mas enfim. E nisso ele quer ser maior que o comandante ali na própria célula, né? Ele acha que então ele tem que ser mais sem medo que o sem medo. E nisso ele vai fazer algumas burradas, obviamente. Apesar de que o sem medo deixa ele na liderança já de um ataque que eles precisam fazer, porque tem um monte perto que foi tomado e eles precisam recuperar. E quando o comandante chega ali, ele fala, olha, daqui a um mês eu tô em outro local, eu vou ser, não sei se exatamente promovido, mas ao menos transferido para esse local. Então, vamos já começar a fazer aqui, né, a transferência de poder, digamos assim. Então, nesse ataque que a gente vai fazer, eu, no papel, sou o comandante e tal, mas quem vai liderar mesmo é tu, comissário. E o comissário começa a fazer umas besteiras, assim, só pra provar que ele é super corajoso, sabe? E nisso ele vai colocar muita gente em risco, o próprio Sem Medo. Acontece uma coisa lá com Sem Medo, se você quiser saber, por favor, leia o livro. E eu acho que também volta aquela coisa do Prometeu, né? Toda noite, a mesma noite, todo dia, o mesmo dia. Se eles vão recuperar ou não um monte é do livro, mas a gente sabe que, por mais que eles recuperem, por mais que eles ganhem várias batalhas ali em sequência, a luta continua. E a luta continua realmente. A Angola só vai ser liberta, ou só vai se declarar independente em 1975. Mas a gente sabe que qualquer mudança é muito pequena perto ainda de tudo que precisa acontecer. Num contexto macro, num contexto micro. Talvez o nome não exista mais, eu não sei. Né, se ainda existe um movimento PLA que se transformou em outro movimento, em outro partido, sei lá. Realmente assim, é bastante claro essa diferença. É um livro fácil de se ler e ágil, talvez em algum momento ou outro mais violento, mas é também de todo o contexto. Qualquer violência que a gente possa ler nessa hora deve ser 1% do que o Pepetela viu ou experimentou ali, e do que tantos outros ali experimentaram ou deram a vida também. Eu não vou dizer exatamente quem, mas algumas pessoas morrem aqui porque não tem como você escrever um livro sobre uma luta armada, sobre independência do país, sobre deixar de ser colônia e tal, e achar que todo mundo, né, vai como é que eu posso dizer, terminar o seu momento ali na história bonito, ou com planos bonitos a serem cumpridos, estabelecidos e tal. Não é um final trágico, mas também não é um final feliz, muito longe também disso. Mas com certeza eu vou querer ler mais coisas do Pepetela. Eu em breve lerei também, de novo pelo Biblion. São livros que hoje em dia, eu acho que eu já comentei em algum vídeo passado aí, eu sou mais crítica, digamos assim, mais seletiva mesmo com os livros que eu vou ter edição física aqui em casa, mas com certeza é uma leitura que enriquece, uma leitura que te faz refletir, em contraponto com tantas outras coisas que, caso você já tenha lido, você consegue ir criando pontes ou destruindo algumas pontes também. Importante. Mas enfim, é isso então.
eu volto em breve. Se tudo der certo, eu quero fazer uma resenha de Perelandra, do C.S. Lewis. Gente, eu tô com uma dificuldade, porque esse livro, assim, ele fala de... Ao mesmo tempo que ele foca no assunto, você consegue entender exatamente o que o livro está falando. Quando você começa a destrinchar, aparece 1001 subtemas, assim. Então eu tô com um pouco de dificuldade de não fazer um vídeo de 2 horas. Vamos ver como é que vai sair. Em breve, ou não tão breve, a gente se vê. Até lá. Até mais.